aplaude ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A ti a honra, a glória, a louvor. Bom dia, meus irmãos. Pai seja convosco, amém? Cadê o povo de fé desse lugar aqui? Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz aí, eu sinto a glória de Deus nesse lugar, aleluia. Eu sei que Deus vai falar conosco nessa manhã. Você pode tomar o seu lugar aí, em nome de Jesus. Nós estamos hoje na terceira mensagem da série Maturidade Espiritual, amém? Nós estamos nessa terceira mensagem e Deus tem falado muito conosco. A intenção aqui é que a igreja, cadê César aí da série? A igreja ela avance, que a gente possa crescer, que a gente possa viver aquilo que Deus tem reservado para nós. Agora, série Maturidade Espiritual. E hoje é a terceira mensagem. Eu espero que Deus fale com você, que Deus mova o seu coração, que você saia daqui hoje tendo a certeza que Deus quer fazer algo na sua vida e que Deus quer te usar no reino dele, amém? Domingo que vem nós encerramos essa série e eu sei que Deus vai falar conosco hoje, vai falar conosco domingo que vem, porque Ele quer que você cresça, que você seja maduro na fé, que você não seja um menino, uma criança espiritual, mas que você chegue à estatura de um homem, de uma mulher pleno em Deus, amém, queridos? Gálatas capítulo 4, versículo de número 1. Vou começar com esse texto. Diz assim, ó: digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Sabe o que ele está dizendo? Que quando você é ainda uma criança espiritual, um imaturo, você é considerado igual a um escravo. Embora quer dizer, mesmo que você seja dono de tudo. Quem é filho de Deus aqui? Não, cadê os filhos de Deus dessa igreja? Vou falar só para as irmãs. Cadê as filhas de Deus aqui? E os irmãos, cadê os filhos de Deus? Agora presta atenção, o Senhor Ele é dono do ouro e da prata. Tudo pertence ao Senhor. Ele é dono do ouro, da prata, toda a riqueza. E nós somos o quê? Filhos. E se nós somos filhos, meu irmão, tu me mata do coração, irmão. É que tem uns 10 ali atrás, aí acaba aqui. Se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. Então a Bíblia diz assim: o herdeiro que é menor de idade, ele não se difere em nada do escravo, embora ele seja dono de tudo. Aqui a gente está falando de maturidade espiritual, gente. Se Deus olhar para nós, se Deus olhar para mim, olhar para você, e Ele perceber que nós ainda somos imaturos, a gente vai continuar vivendo como escravo, mesmo sendo dono de tudo. Você sabia que é lei? A lei diz assim, ó: você só pode dar herança quando a pessoa ela já tem maior idade, ela tem a capacidade civil para receber aquilo. Então imagina aqui que eu e a pastora, nós somos milionários, eu recebo. E aí, a gente tem 4 filhos, né? Tem o Fabinho, tem a Sofia, tem o Azaf e tem o Benjamin. O Benjamin tem 3 anos. Deus o livre, a gente morre milionário. Aí o Fabinho já é de maior, recebe a parte dele. A Sofia está ficando de maior, vai receber a parte dela. Só que o Azaf e o Benjamin, eles vão ter que
esperar chegar a maior idade para poder receber a parte da herança deles, porque eles não têm maturidade para receber a herança, e para isso eles vão precisar de um tutor, avô, avó, tio, alguém que cuide da herança deles até eles chegarem à idade madura. Olha como é que esse texto é interessante, porque será que a gente precisa mesmo aprender sobre maturidade? Será que a gente precisa mesmo aprender para crescer mais ainda na presença de Deus? Será, gente, que dá para levar a vida de qualquer jeito, de qualquer forma? Você vai abrir mão da sua herança? Você vai abrir mão daquilo que Deus tem reservado para você, só porque você quer continuar como uma criança, como imaturo? Ou você vai decidir crescer ainda mais e chegar à maturidade espiritual? Então o texto diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, olha o que o texto fala: ele está sujeito a guardiões e administradores, são tutores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós. Olha, agora Paulo vai falar da gente. Primeiro ele está falando de um caso real, de uma criança que não podia receber herança enquanto era pequeno, mas agora ele vai trazer para a igreja, ele vai trazer para mim e para você, e ele fala: sim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Deus não pode entregar, gente, riqueza na mão de crianças. Sabe por quê? Deus não entrega a riqueza na mão de imaturo, porque ele vai perder tudo, ele vai estragar tudo, ele vai destruir tudo. Eu vou te mostrar na Bíblia, e vou te mostrar também fora da Bíblia, que quando um imaturo recebe riqueza e não está preparado, ele perde tudo, ele não constrói nada, ele não levanta nada na vida dele, ele não cresce espiritualmente, na verdade ele só gera confusão. Lembra do filho pródigo? Ele chegou e disse: pai, eu quero a parte que me cabe da herança, me dá a minha parte, eu quero. Mas por que você quer, meu filho? Eu ainda nem morri. Me dá a minha parte, eu quero a minha parte. É um imaturo, pegou toda a herança, e você sabe da história. O filho pródigo pega a herança, vai para as festas, gasta tudo com as amizades, gasta tudo com o mundo, e depois ele não tem nada e começa a trabalhar dando comida para os porcos. Chegou a um nível tão baixo que ele sentiu vontade de comer comida dos porcos. Eu quero essa comida aqui. E o dono da fazenda disse: essa aí não come essa aí, porque essa aí é dos porcos. Ele é imaturo. O imaturo ele perde a herança. Ele pediu a herança e perdeu, porque o imaturo ele é inconsequente, ele não mede o futuro, ele não mede as ações. A imaturidade fez ele acabar com toda a herança. É por isso que o pai não entrega a herança para imaturos. É por isso que o pai não entrega toda a promessa que tem para muitas pessoas, porque elas são imaturas dentro da igreja. Então tem muita gente dentro da igreja que serve a Deus, que recebeu Jesus, que está caminhando para ir morar para o céu, mas ainda está vivendo como um escravo, não recebeu tudo aquilo que o pai tem para entregar, porque é imaturo. Então Deus olha e vê a sua imaturidade. Deus diz: se eu der, ele vai acabar. Se eu der para ela, ela vai acabar, vai destruir, vai perder. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Agora eu vou te mostrar fora da Bíblia, porque talvez você diga: não, pastor, você está falando isso, só está na Bíblia. Vou te mostrar. Dados da Caixa Econômica Federal: 81% das pessoas que ganham um prêmio na loteria, em menos de 2 anos acabam com tudo. Estou falando de gente que ganhou milhões.
Menos de 2 anos, volta a ser pobre. Porque são imaturos. Recebeu muita herança, mas não sabe como usar, como administrar. Eu assisti até, saiu no tempo passava um negócio na Globo, no tempo que prestava, era Globo Repórter, eu acho. Daí fizeram entrevista com alguns milionários. E um deles, ele tinha ganhado o prêmio máximo, né, da Mega Sena. E aí foram investigar, foram atrás dele, tá, onde que ele estava. E aí ele estava de novo nas ruas, morando na rua. Voltou a ser pobre. E aí ele começou a falar, não, porque eu pensava que o dinheiro não ia acabar. Ele entrava, ele escolhia o melhor hotel, passava a noite, vestia uma roupa, de manhã ele jogava a roupa fora, já vestia outra e ia embora. Ficou sem nada. Porque o imaturo, quando ele recebe algo que ele não está preparado, ele perde. Então a imaturidade faz você desperdiçar riquezas. Vou te mostrar. Você já viu aí esses grandes famosos, essas grandes indústrias, essas grandes multinacionais que foram herdadas pelos filhos? Os filhos imaturos, quando assumem aquilo que os pais conquistaram, eles acabam perdendo tudo, acabando com tudo. Então quando Deus olha para mim, Deus olha para você, e Deus vê que nós ainda somos crianças. E eu já falei aqui muitas coisas nas semanas passadas, de criança, de coisa imatura, espiritualmente, que você faz. Quando Deus olha isso, a gente continua sendo como escravo. Então, o texto fala, põe aí 2 Pedro, tá aí já? Rapaz, tu tá rápido hoje, hein? 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim, por isso mesmo, olha o que Pedro fala pra gente, empenhe-se, ou seja, desejem isso, façam isso, para acrescentar a sua fé. Então o apóstolo Pedro está dizendo assim para a gente, olha o conselho dele, empenhe-se, desejem fazer isso, acrescentem a fé de vocês, ou seja, não é só a fé que basta, mas a gente precisa crescer além da fé. A gente precisa crescer em outros aspectos. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Ou seja, quem tem fé aqui? Então ele está dizendo que além da sua fé, você deve acrescentar o quê? A virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Acho que Deus já está falando com alguém. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade, ou seja, vai acrescentando um, e aquilo que você acrescentou, acrescenta mais. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, quem? O amor. Você percebe que o amor é o último. E ele diz no versículo 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Tem muita gente na igreja que tem fé. Tem muita gente na igreja que tem uma fé sobrenatural, mas que não produz nada. Eu vou falar aqui para você. Tem gente que tem fé, mas não se move, não produz. Não produz nada para Deus, não produz nada para sua família, não produz nada para sua casa, não produz nada para sua vida. Eu tenho fé, Senhor, que eu vou ser o médico. A tua fé não faz você estudar.
tem uma casa bonita, a tua fé não faz você planejar, comprar um terreno, comprar uma casa. Eu tenho fé que eu vou ter um veículo um dia. A tua fé não faz você nem fazer um consórcio. Fala, Jeová. Eu tenho fé, Senhor. A tua fé não faz você ganhar uma alma para Deus. A tua fé, eu tenho fé, Senhor, não serve em nenhum departamento da igreja. Eu acho bonito, as irmãs estão ali intercedendo, os irmãos me recebem lá na frente. Cadê sua fé para servir com eles? Eu lembro uma vez, eu estava orando com um amigo de oração, e a gente estava orando, o propósito era orar 12 horas. E a gente orou, já estava chegando perto das 12 horas. Eu estava já jogado no chão, chorando, né? Orando, chorando ali. E ele começou a andar girando lá no lugar que a gente estava. De repente ele falou assim: Senhor, me dá o ministério de Cristo. Senhor, o ministério para levantar o paralítico. Senhor, o ministério para ressuscitar o morto. Meu Deus, tá tudo bem, olá, Senhor, está forte a unção. De repente ele falou assim: Senhor, se o Senhor não me der esse ministério, me mata, e mata o pastor Roberto. Eu levantei: Senhor, mata só ele. Eu não estou pedindo isso, Pai. Você ri, né? Quando a gente saiu de lá, isso foi no jogo da seleção brasileira na Copa. Inclusive o Brasil foi goleado nesse dia. Quando a gente estava saindo de lá, a gente passa ali com um rapaz que tinha acabado de cair de um andaime e tinha morrido. E eu vinha trazendo ele, eu tinha uma moto naquele tempo, eu vinha trazendo ele, e disse: para aí. O que foi, rapaz? Bora lá. Eu disse: pronto, agora o homem vai orar pelo cara, ele vai ressuscitar. Dobrei, fomos lá, chegamos lá, tinha poucas pessoas ainda, só colocaram um pano em cima dele, e ele foi chegando lá, eu disse: pronto, agora o homem vai botar a mão, o cara vai ressuscitar, que está cheio de fé. Chegou lá, ele fez assim, voltou o pano, bora. Eu disse: o que foi? Não, eu queria ver se eu conhecia. Ué, tu acabou, eu fiquei bravo, irmão. Eu sei que a gente acabou de orar, tu disse para Deus te matar se ele não te desse ministério. Agora o cara morreu e é para te vir orar pelo cara e tu não vê, rapaz. Tu quer só saber se tu conhece o cara? É porque a gente só tem fé, mas não cresce na fé. Deus, através do apóstolo Pedro, está dizendo assim, ó: acrescenta à sua fé as virtudes de Deus, para que você cresça e não seja improdutivo. Acrescenta junto com a sua fé as virtudes do reino, para você não ficar improdutivo, não ficar inoperante. Olha o versículo 9: todavia, se alguém não as tem, o que ele fala? Está cego. Ou seja, você tem fé, mas não cresce. Você tem fé, mas você não adiciona à sua fé as outras virtudes. Você não vai crescendo, você não vai avançando no reino de Deus. Olha o que o apóstolo está dizendo: está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos antigos pecados. Sabe o que ele está dizendo? Gente assim, que só tem fé, só vem para a igreja, só tem fé, não tem visão espiritual. É por isso que é enganado pelos outros, é por isso que faz negócio, os outros passam a perna. É por isso que o caloteiro chega lá com o mesmo papo que ele já passou para 10 pessoas. Isso aqui é um antídoto que eu estou dando aqui para vocês. O caloteiro já foi com 10, ele chega lá contigo: poxa, mano, então, me presta um dinheiro, porque você sabe, eu quero fazer um investimento. E você não cresce na fé, você cai na onda. Pastor, o que eu preciso fazer então? Irmão, conselho meu, fosse bom nem dava, né? Vendia, mas eu vou te falar:
empresta dinheiro para ninguém, não. Se você quiser dá para a pessoa, eu vou te dar, está aqui, teu. Pastor, mas com o irmão da igreja, eu vi ele orando lá, pastor, eu vi ele cantando lá, eu vi ele pregando, eu vi não sei. Irmão, vai por mim. O diabo entra nesse negócio e você vai ficar no prejuízo. E não vem chorar depois, ai pastor, o irmão me deu calote. Só quem já levou o calote sabe o que eu estou falando. O que precisa fazer? A gente precisa acrescentar, além da nossa fé, acrescentar mais virtude, crescer. Você sabe por que Jesus começou o ministério dele só com 30 anos de idade? Ninguém sabe o que aconteceu com Jesus. De quando ele nasceu, aí 12 anos ele apareceu pregando, depois dos 12 até os 30, ninguém mais sabe. Ele trabalhou com o pai dele, José, tudo bem. Mas e aí, depois? O que aconteceu antes, nesse período? Ninguém sabe. Por que ele iniciou o ministério dele só com 30 anos? Porque era a cultura do povo judeu que um homem maduro só chegava à maturidade com 30 anos de idade. Então somente com 30 anos de idade ele era considerado maduro. Ele poderia chegar e começar a pregar como um rabino, e as pessoas iriam dizer, ó, esse cara aí, ele é maduro, esse cara aí a gente pode ouvir. Se Jesus começa a pregar antes, as pessoas chegam lá, ó, você é uma criança, é um menino ainda, ninguém vai te ouvir não. Sabe o que eu estou te dizendo aqui? Jesus espera o momento certo para começar, para agir, porque ele é maduro. Paulo, quando ele começou a pregar, a Bíblia diz que ele foi na primeira viagem, abrindo igrejas e pregando, primeira viagem missionária que ele fez. Daí depois, olha o que acontece. Paulo volta naquelas cidades para levantar líderes, para pastorear, para assumir aquele lugar. Por que Paulo não pegou logo, não deixou o líder lá, levantou o líder? É porque os líderes não podem ser neófitos. Repete comigo, neófitos. Sabe o que é neófitos? Imaturos, novos. É melhor que uma igreja fique sem líderes do que cheio de líderes imaturos, porque vai virar confusão. Por isso que Paulo, ele abre, faz a viagem missionária, abre as igrejas, depois ele volta, depois com o tempo, e aí sim ele levanta líderes que já estão maduros. Um dia chegou uma pessoa na igreja, são vários na verdade que chegam, né? Vem visitar aqui todo. Aí chegou essa pessoa e disse assim, depois ela mandou uma mensagem para mim, pastor, eu fui na sua igreja, o senhor não me deu oportunidade. Cada igreja tem a sua forma de trabalhar. Eu disse, você queria oportunidade que você não falou para mim. Tem um monte de gente para a gente ganhar para Jesus, evangelizar. Vem no próximo culto mais cedo que a gente vai, eu vou te dar a oportunidade, a gente vai evangelizar lá na Baixada e trazer gente para a igreja. Não, pastor, oportunidade eu queria para cantar. Sabe por que tem coisa que Deus ainda não deu pra gente? Porque se Deus der pra gente, vai atrapalhar o processo, porque a gente ainda é imaturo. Eu lembro que, não sei se alguém está orando para comprar alguma coisa aqui. Eu lembro que a gente estava querendo comprar um carro, né? Nós tínhamos uma motinha ungida, que ia 5 nela. Não grava isso aí, irmão, não, o Detran vai bater na frente. Mas era ungida mesmo, aquela moto. Era para economizar as viagens, era 5 logo. Eu tinha culto que eu não aguentava, era ir e voltava, ir e voltava, ir e voltava, ir e voltava, até quando eu começava a pregação, eu começava tonto, irmão. Aí nós começamos a orar para o carro, Senhor, nós profetizamos o carro, o Senhor vai abrir a porta, vai dar certo, e nós orava, um ano orando, irmão, nada de Deus dar o carro. Aí depois nós fomos fazer a corrente agora, pegamos os meninos tudinho, nós ia lá para dentro do quarto deles e começava a orar, profetizando o carro. Senhor, o Senhor vai dar o carro, Senhor, não sei o quê. E orava, e gritava, e agora? E os meninos ficavam tudo empolgados. Vai, amanhã já vai. Calma. É isso aí, criança é assim, começa a orar e já pensa que já vai receber no outro dia. Nós
Mas quando chegou no tempo certo, Deus abriu a porta e veio da forma que o Senhor preparou. Porque tem gente que é imaturo, está orando por coisas, e se Deus não fizer agora, o cara desiste, o cara endurece, Por quê? Porque ele é imaturo. Deus não vai te dar porque você é imaturo. Deus está querendo que você cresça. Quem está me entendendo aqui? Para eu encerrar, eu vou falar para vocês os 3 níveis de maturidade. E talvez você esteja em um desses níveis de maturidade. Para eu encerrar. Entendeu a dica aí? Não precisa você falar, mas vê se você se identifica com um desses níveis. Qual nível você está? Primeiro nível é quando você reconhece que você é pecador. Esse é o primeiro nível de maturidade que uma pessoa pode ter. É quando ela reconhece que ela é pecadora e que ela não pode ficar longe de Deus. Ela não pode ficar longe da palavra. Ela precisa de salvação. Ela sabe que ela depende de Deus, que ela tem que estar perto de Deus. É o primeiro nível de maturidade que você tem que ter. Um dia Jesus pregando, e Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, vai também com eles, você está chateado. Sabe o que Pedro falou? Nível de maturidade primeiro. Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Sabe o que ele estava dizendo? Eu reconheço, Senhor, o meu nível de maturidade. Eu reconheço que eu não posso andar longe de Ti. Eu não posso andar longe da Tua casa. Eu não posso andar longe da Tua presença. Eu não posso andar longe do Senhor. Não dá para ficar longe da igreja. Primeiro nível de maturidade, meu irmão. E tem gente que não tem essa maturidade. Fica longe da igreja, fica longe do Senhor, fica longe da palavra. Sabe por que você não pode ficar longe da igreja? Porque aqui é lugar de comunhão, meu irmão. Aqui é lugar que nós liberamos vida sobre você, amém? Aqui é lugar de encontro com o Salvador, aquele que vai mudar a tua história. Qual é o segundo nível? É o nível. O primeiro nível é quando você reconhece que é pecador e que depende de Deus. Mas o segundo nível é quando eu me envolvo. O segundo nível é quando eu começo a trabalhar e a servir no reino de Deus. É quando eu digo: Senhor, usa a minha vida, Senhor. Senhor, faz da minha história, faz em mim, eu quero ser usado por Ti. É quando você chega com o pastor, com a pastora, com os líderes, chega lá com o líder de lá de paz, o líder de departamento, e diz: eu posso ser útil em quê? O que dá para eu fazer na igreja? Eu posso abrir minha casa para lá ser um lar de paz. Lá a gente fazer um encontro lá na minha casa também, para as pessoas serem salvas lá. Como é que eu faço para ser um líder de lá de paz? É o nível de maturidade que você começa a servir, começa a se envolver no reino de Deus. É que você começa a dizer: eu posso servir em algum ministério na igreja? Eu quero ser ativo, eu não quero vir só sentar, eu quero fazer algo, eu quero ser útil. Eu não quero ser inativo, lembra? Pedro disse: ó, você vai crescendo, não só na fé. O primeiro nível de gente é aquele que chega na igreja, que ele tem fé para ser salvo, ele tem fé para viver alguns milagres. As pessoas que estão chegando, é o primeiro nível. Mas depois, essa pessoa que chega na igreja com nível de fé, ela precisa entender que ela precisa fazer algo a mais no reino de Deus, que ela precisa servir, precisa trabalhar. O terceiro nível de fé, e o que eu julgo ser o nível mais alto, foi a última verdade que Pedro citou. Pedro disse assim: por último, o amor. A última verdade, a última coisa que a gente tem que acrescentar é o nível de fé mais alto. Você não está aqui só para ser salvo. Deus vai salvar você, a sua casa, a sua família. Eu profetizo e declaro isso. Mas o último nível de fé é você fazer pelas almas, mas com amor. No início, quando você chega ao primeiro nível de fé, você só pensa em você.
gente só pensa em nós, irmão. Você quer resolver o teu problema, você quer resolver a tua situação. Só que quando você vai crescendo um pouco, aí você quer trabalhar, você quer servir. Mas o último nível, o último estágio, o estágio máximo, é quando você faz tudo isso com amor. Você serve as pessoas com amor. Lembra do bom samaritano, da parábola do bom samaritano? Tinha um cara jogado no meio do caminho. O sacerdote passou lá. Só, eu estou ocupado, eu tenho que ir pregar na igreja. Depois passou o levita lá, com a guitarra na mão, com o baixo na mão, olhou o cara lá jogado no chão na beira do caminho. Rapaz, eu tenho que tocar hoje na igreja. Eu tenho que chegar lá que eu tenho que fazer meu... Estavam ocupados demais. Estavam servindo, mas não tinham o nível máximo de maturidade, que é o amor. Aí veio o samaritano. Sabe o que o samaritano fez? A vida do outro é mais importante que o meu trabalho. A vida do outro é mais importante que o meu dinheiro. A vida do outro é mais importante do que aquilo que eu julgo ser importante. Sabe o que ele faz? Coloca o ferido doente no cavalo e ele leva para a hospedaria. E ele diz assim, ó, se precisar, eu vou pagar mais. Se precisar, eu vou investir mais. Se precisar, na volta, quando eu voltar aqui, eu quero que ele esteja bem. E se gastou algo mais, pode contar que eu vou pagar, eu vou investir. Sabe por quê? Porque o nível de maturidade dele agora era o nível máximo, o nível do amor. Deus quer levantar você para viver um nível de maturidade máximo. Deus quer levantar essa igreja. Se você quer viver isso, fica de pé comigo. Deus quer levantar você para viver o nível máximo de maturidade. Deus quer levantar você para viver um tempo de maturidade. Não importa, pastor, eu cheguei aqui, o meu nível de maturidade é o nível da fé. Eu ainda vim aqui, eu estou buscando por mim, não tem problema. Deus quer usar você. Olhe para mim aqui, nós vamos orar. Mas existem 3 níveis de maturidade. O primeiro nível é o nível da fé, o que te trouxe aqui. Só pode ser maduro, começar a falar de maturidade, quem tem fé para vir para Jesus. E você está aqui, você tem um nível de maturidade, mesmo que seja o inicial. Agora existe o segundo nível, que é aquele que você começa a se envolver e trabalhar. Começa a ir para o lado de baixo, começa a fazer as coisas. Mas existe o terceiro nível de maturidade, que é aquele que a gente começa a abrir mão de muitas coisas nossas por amor de outras pessoas. E é esse nível de maturidade que Deus quer que você chegue. O nível de maturidade que você vai pensar nos outros, que você vai pensar na sua família que ainda não está aqui, que você vai pensar nos seus amigos que ainda não estão aqui, que você vai servir, que você vai fazer o que eles estão fazendo, mas vai fazer com amor. Você vai investir, vai colocar no seu cavalo, hoje é no seu carro, hoje é na sua moto. Você vai trazer, ele trouxe para a hospedaria. Talvez você vai precisar levar alguém para sua casa, conversar, falar de Deus.
Talvez você vai precisar trazer alguém vários dias para o culto, até a pessoa começar a firmar, começar a aprender a caminhar sozinho, não sei. Talvez você vai ter que levar a gente para o lado de paz. Você vai ter que buscar a pessoa e trazer, levar e trazer, até a pessoa começar a caminhar na mesma fé que você está caminhando. Deus quer te levantar com nível de maturidade para mudar a tua história. Deus quer levantar homens e mulheres maduros aqui. Coloque a mão no seu coração. Deus vai sondar o nosso coração. E talvez você não recebeu muitas promessas porque você ainda é imaturo. Mas hoje, se você quiser viver as promessas, a herança, Deus quer entregar para você. Deus quer entregar para você a herança, mas você precisa crescer. Você precisa crescer. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça, porque tem herança para te entregar. O nível que você for crescendo, Deus vai entregar na sua vida. O nível que você for crescendo, o Senhor vai trazer sobre você. Prepara, porque vai ter grandes milagres para aqueles que são maduros. Prepara, porque vai ter grandes recompensas para aqueles que são maduros. Aleluia. Pai, visita a tua igreja, visita teus filhos, Senhor Deus. Eu quero declarar, Senhor, declarar que esse homem vai ser maduro, que essa mulher vai ser madura, Pai. Que o Senhor vai entregar riquezas, porque eles não vão só ter um nível de fé, não vão só te servir, mas vão fazer com amor, Senhor. Deus quer te usar para muitas pessoas. Deus quer te usar para muitas vidas. Deus quer que você seja maduro ao ponto de você ser usado para muitas pessoas. Deus quer que você seja maduro ao ponto de você ser usado dentro da sua casa, dentro da sua família, no meio dos seus amigos, no seu trabalho. Eu quero da tua maneira. Olha para mim. Deus, Ele quer filhos maduros. Sabe por quê? Quando você começa a ser maduro, toda herança que talvez os tutores estão segurando, esperando você crescer, esperando você ser maduro, o nível de maturidade que você vai crescendo, essa herança vai sendo entregue. Eu vim hoje para dizer para você: primeiro nível de maturidade é o nível de fé. É aquele que te trouxe aqui, que fez você chegar aqui. O segundo nível de maturidade é quando você começa a servir nesse lugar, a servir as pessoas. E o terceiro nível é quando você faz tudo com amor. Quando
quando você chega no nível máximo de maturidade, você vai receber toda herança que é sua, que pertence a você. E se o teu pai é o dono do ouro e da prata, a sua herança não é pouca. A sua herança não é pouca. Mas Deus vai entregar para os maduros, para os filhos e filhas que vão viver maturidade. Se você deseja isso, aplauda, glorifica o Senhor, exalte a Ele, aleluia. Oh, e declare bem forte. Declare, igreja. A ti a honra, a glória, a louvor, Pai. Pode sentar. Quando, pastor, eu sei que eu vou estar ficando maduro, crescendo, as suas ações, elas vão dizer que você está se tornando uma pessoa madura. Amém? Então, à medida que você vai ficando maduro, as suas ações vão mudando. Então daqui uns dias, muitos que estão hoje aqui sentados vão estar trabalhando, vão estar servindo. Quem ainda não está indo para o lado de paz, vai começar a ir para o lado de paz. Quem nunca levou ninguém para o lado de